Oi, gente, eu vou esperar vocês entrarem um pouquinho. Hoje a aula é sobre insônia, insônia e transtornos do sono. Porque não existe só insônia como transtorno, né? Tem tantas outras, então eu vou esperar um pouquinho vocês entrarem para eu começar essa live, ok? Vou esperar um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui. Ok. Oi, Bárbara, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu tô dando só mais um pouquinho que eu vou falar sobre as insônias. Pri, seja bem-vinda. E transtornos do sono. Eu só vou esperar mais um pouquinho, gente, porque a aula é longa, tá? E é aula mesmo. Eu fiz alguns slides aqui, que é mais ou menos a aula que é dada lá na saúde integrativa, né? Então, eu decidi fazer desse jeito, certo? Oi, gente, tudo bem? Então, eu acho que eu vou começar com vocês duas mesmo, porque senão vai ficar muito, assim, eu vou me perder aqui, vai ficar muito longo, tá? Então, eu vou trocar um pouquinho a tela de posição, vou colocar ela na posição para ver os slides, e aí eu vou falando um pouquinho com vocês a respeito disso. Então, vamos lá? Deixa eu transformar aqui só um pouquinho, vou mudar o lado. Ok, vocês estão vendo aí? Insônia e outros transtornos do sono. Deixa eu trazer aqui mais pertinho. Então é o seguinte, gente, vamos lá. Vamos lá. Definição de insônia. Tá muita. Deixa eu ver aqui. Eu espero que não esteja refletindo muito para vocês, mas eu vou lendo, tá? Então, a definição de sono. Acho que a gente precisa começar falando a respeito disso. Veja ali, ó, sono é um fenômeno cíclico caracterizado por alteração reversível do estado de consciência e da reatividade aos estímulos ambientais, essencial à vida e ao equilíbrio físico e psíquico do ser humano. Tá? Então, essa é a definição de sono. Espero que não esteja com muito reflexo aqui. Deixa eu colocar mais pertinho. Tá? Então, isso aqui é a definição do sono. Lá para frente, a gente vai ver onde que o sono começa, a falta de sono começa a fazer diferença na nossa vida. Quais são os hormônios que entram em alteração e por que eu sempre peço, né, durante as consultas, eu sempre pergunto como está o sono de vocês. Então, vamos ao seguinte, ó, vou trazer um pouquinho mais perto, ali, ó. Um pouquinho de mitologia, gente. Da onde que vem essa palavra sono, né? Segundo os gregos, Nix, noite, gerou 2 filhos. Thanatos, a morte, e Hipnos, o sono. Hipnos era quem distribuía o sono entre os mortais e os deuses. Olha só. Morfeu é o deus grego dos sonhos. Ele é filho de Hipnos. E a palavra morfina, a droga morfina que vocês conhecem, ela tem o nome derivado de Morfeu, visto que ela propiciava ao indivíduo, né? Propiciava ao indivíduo sonolência e efeitos análogos aos sonhos. Então, se você já teve algum parente internado, você já notou que quando ele toma morfina ele começa a delirar, tá? Porque é um efeito bem parecido com os sonhos. A pessoa fica vendo, tendo alucinações, vamos dizer assim, né? Acordado. Então é uma situação bem difícil de você ver um parente seu nesse estado. Mary, bom dia. Nossa, que profundo. Sim, quem tem muitos despertares? Já vamos entrar aí, tá, Mary? Na verdade, quem tem muitos despertares, ele tem a insônia secundária, beleza? Oi, Alex, tudo bem com você? Então, vamos lá. Função do sono. Então, vejam lá. Qual que é a função do sono? A manutenção e reparação da máquina corporal, liberação de GH, né? Oi, Verônica. Liberação de GH. O que é GH, gente? É o hormônio do crescimento, tá? É o hormônio que faz com que você tenha... Sabe o perfil do adolescente que é sempre magro e come muito? Isso aí é por causa do GH, beleza? Qual é a outra função do sono? A consolidação de memórias e experiências. Então, se você não dorme direito... E aqui, gente... Muita gente vai me perguntar, e o Rivotril? Por que o Rivotril faz perda de memória? Rivotril, meus amores, é benzodiazepínico. Você não dorme com ele, você desliga com ele.
Muitas pessoas que tomam o Rivotril, elas não sentem sono antes de dormir, elas simplesmente apagam. E por isso é tão difícil você tirar o medicamento, né? A medicação. Olha lá, ó, essencial no equilíbrio somático e afetivo-cognitivo, estabilidade emocional, concentração, atenção, memória, raciocínio e aprendizagem. Quem não dorme não tem uma aprendizagem satisfatória, tá? Uma pessoa que fica acordada 24 horas tem a mesma agilidade mental do que uma pessoa com grau de alcoolemia de 1 grama/litro de sangue. Tá vendo, gente? Então, eu acho assim, que sempre que tem um acidente, eu acho que não deveria só medir o grau de alcoolemia do indivíduo, devia também ver quanto tempo ele fica acordado. Isso, Mary, tive muitos problemas respiratórios. É secundário, querida. Uma insônia derivada de outro problema, tá? Isso mesmo. Oi, Rosane, oi, Priscila, vamos lá, gente. Então, essa é a função do sono. Veja aqui, ó, o indivíduo que fica acordado 24 horas, ele fica como se fosse um bêbado, tá? E bem bêbado, viu? Então, tome muito cuidado com isso. E isso mesmo, fica bem lerda, tá? Não consegue aprender. Vamos lá. Eu peço desculpas, gente, porque essa aula é pesada. Como eu falei, a aula da pós-graduação lá de saúde integrativa, então eu tô trazendo um pouquinho para cá, porque eu sei que tem alguns pacientes que gostam bastante dessa parte mais de estudo mesmo, eu não sei fazer live diferente. Bom, vamos lá, fisiologia do sono. Então, para você dormir, algumas coisas precisam acontecer, tá? Então, ali, ó, sistema cardiovascular. A pressão e a frequência cardíaca diminuem no sono REM. O que é sono REM, Carol? É o sono profundo, tá? Poucas pessoas alcançam sono profundo e quando elas alcançam esse sono profundo, elas não... É muito rápido, elas quase não sentem, menos de 4 horas de sono profundo. Sistema respiratório, você veja, ó, você perde o controle voluntário e o padrão respiratório fica mais lento. Então, você começa a respirar profundo e lento, tá? Professora Carol, isso mesmo. Oi, Samir. Então, gente, não sei fazer de outra maneira, tá? Tati, bem-vinda. Vamos lá, ó, sistema endócrino, veja aí, ó. O GH, que é o hormônio do crescimento, o hormônio que deixa você magrinho, atinge o pico após 90 minutos após o início do sono. Olha aí, tá? E isso aqui, gente, não vale para quem tá tomando Zolpidem, para quem tá tomando Rivotril, para quem tá tomando remédios para dormir. Beleza? Só que é aquilo que eu sempre digo, né? Em vez de não dormir, eu prefiro que tome remédio, porque vocês viram como é que fica a memória de um indivíduo que não dorme. Ele fica como se fosse bêbado, né? Então, se você não dorme, olha ali o que acontece com o teu sistema endócrino. Você tem maior facilidade de ganhar peso, tá? Vamos lá, o cortisol atinge o pico no início da manhã, entre 4 e 8 horas, 5 horas, tá? Das 5 às 8 horas o cortisol tá no pico. Eu vou parar um pouquinho aqui para falar para vocês o seguinte, ó. Sobre presa além do carboidrato. Meu amor, na verdade, para a medicina integrativa você não emagrece para ter saúde. Você tem saúde e depois você emagrece, é um pouquinho, é o contrário, né? Gente, cortisol... Muita gente imagina que cortisol baixo é bom e emagrece e cortisol alto é ruim e engorda. Isso aí é mentira, tá? Isso é mentira. O cortisol ajuda no metabolismo de uma pessoa. Geralmente, o paciente que tem o cortisol muito baixo, ele tem uma tendência a ganhar peso. Tá? Cuidado com isso, que isso aqui não é muito verdadeiro, não. A clínica mostra que não é. O livro mostra uma coisa, a clínica mostra outra. Sistema digestivo, diminuição da atividade. Então, por que eu não posso comer muito à noite? Não é porque eu engordo, é porque tem uma diminuição da atividade digestiva. Beleza? Metabolismo lento, isso mesmo, Mary? Ali, ó. Sistema renal, diminuição do fluxo urinário. Quantas pessoas aí não acordam 20 vezes na noite para fazer xixi? Acho que o Dr. Lair fala muito sobre isso, né? Você não acorda para fazer xixi, na verdade você está acordado por causa disso aqui, ó. Se você realmente dorme, o fluxo urinário ele é diminuído. Então, se você está acordando 4 ou 5 vezes para fazer xixi, cuidado, você não está dormindo, tá? Temperatura corporal, ela reduz durante o sono REM. Então, na hora que o sono está bem profundo, a
temperatura corporal reduz. Então, cuidado. Isso aqui vai estar alterado em quem? Mulheres menopausadas vão começar a suar durante a noite, daí não consegue dormir direito, que é aquela causa de insônia secundária, tá? Insônia secundária a um outro tipo de doença. Beleza, gente? Qualquer dúvida, vão mandando aí. Sejam bem-vindos, Alexandra, Pri, Nívia. Vamos lá. Sono ao longo da vida. Aquela história de que o indivíduo tem que dormir de 8 horas de sono por dia, isso varia muito, tá? A necessidade do sono varia ao longo da vida. E a arquitetura do sono também se altera, modificando intensamente desde a infância até a velhice. O que é a arquitetura, Carol? A arquitetura do sono é quando você se sente cansado, tá? Você sente cansado, você sente sono, você começa a dormir. Essa arquitetura do sono, ela é alterada novamente se você está tomando Rivotril, viu? Cuidado com isso. Rivotril, Zolpidem, Neosine, essa arquitetura aí é que é alterada. E aí, se você começa a dar melatonina para o paciente, ele fala assim, ai, doutora, eu não me adapto porque eu fico muito cansada. Quer dizer, desaprendeu a dormir, tá? Numa sociedade frenética que não dorme, muita atenção tem que ser dada ao horário de sono das crianças. Eu vou parar um pouquinho aqui. Gente, eu não sou ninguém para explicar como é que você deve cuidar do seu filho. Mas o que eu vejo é que muitos pais deixam as crianças dormir a hora que quiserem e acordar a hora que quiserem. Esse início de sono, ele tem que ser determinado muito cedo na vida da criança, tá? Então, estipular um horário para dormir. 10 horas vai dormir, mas eu não tô com sono. Mas isso é um hábito, para as crianças isso é um hábito, não tô falando dos adultos. Tá? Então hoje a gente tem crianças que dormem 1 da manhã, acordam meio-dia, isso não é correto. Ou crianças que dormem cedo demais e acordam durante a noite. Lembrem-se que isso é sempre um hábito, tá? Nos primeiros 6 meses de vida não, mas depois é um hábito, beleza? Isso determinado às 10. Às 10 é o ideal, tá? Às 10 horas da noite coloca na cama. E às 7 horas da manhã acorda a criança. Ah, mas é final de semana, gente. Acorda, vai treinando disciplina desde cedo, né? Mary, tem que ver, tá? A menopausa é um evento. Parar de menstruar é um evento, né? A menopausa começa mais ou menos aos 35 anos de idade, que começa a ter o declínio dos hormônios. Acorda às 7 anos, que bom, fico feliz, tem disciplina, né? Vamos lá. Quais são os distúrbios do sono, então? Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui para vocês verem. Ó, distúrbios do sono. A gente tem insônia, que é a mais comum, tá? Nós temos a hipersonia. O que é isso? É o indivíduo que dorme demais. Geralmente a hipersonia está relacionada a algum tipo de distúrbio hormonal. Não sempre, mas geralmente, ok? A apneia do sono é aquele indivíduo, não é um indivíduo que ronca, tá? Às vezes ele ronca e para de respirar. Narcolepsia, bom, esse aqui é o terror de quem vai morrer, quem tem medo de morrer tem medo disso aqui, tá? Porque ele baixa tanto os batimentos e a frequência respiratória que muitas vezes as pessoas e os próprios médicos podem achar que esse indivíduo está morto e enterrar assim, né? Então, cuidado, tá? Isso, Mary, vai vendo aí, ó. SPI, síndrome de pernas inquietas, o que é isso, né? É um sintoma de ansiedade, tá? Transtornos do ciclo circadiano, trabalhos em turno, jet lag. Isso aqui, gente, é o pessoal do período da noite. Quem trabalha muito à noite, faz muito plantão, tem essa alteração, ele vai ter alteração de ciclo circadiano e vai ter todas aquelas alterações hormonais. Então, é muito comum a pessoa trabalhar de noite e ali no 2º ano começar a ganhar peso sem alterar a alimentação. Isso se deve à alteração de hormônios, né? Causados pela falta de sono, tá? Atraso de fases do sono. Novamente, aqui, quem está incluso são o uso de medicamentos, certo? Parassonias ocorrem no sono REM. Essas parassonias são é o que eu coloquei embaixo ali, ó. Pesadelos, terror noturno, sonambulismo, tá? Então, no sono profundo, a pessoa tem tudo isso aí. É difícil falar sobre pesadelo, terror noturno e sonambulismo, né? Numa visão mais espiritualista, dizem que a alma, né, o espírito deixa o corpo, então ele fica à mercê. Mas isso é só uma crença, né? Cada um crê no que bem entende, tá? Mas
essas paralisias do sono, essas coisas, essas parassonias também entram nos distúrbios do sono. E qual que é o tratamento? Vou dizer 2 tratamentos, tá? O tratamento da medicina tradicional é aprofundar o sono REM. Então, você dá remédio para o indivíduo dormir. Mas, se você for ver ali pela holística, o tratamento é, digamos, a educação da alma, né? Isso acontece de outras maneiras, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque depende da crença de cada um. Tem um fundamento. Obrigada, Alex. Bom, vamos lá. Insônia. Então, vamos falar da insônia em si. Insônia é o distúrbio de sono mais frequente, tá? Milhões de pessoas do mundo têm, caracterizada pela dificuldade de iniciar ou manter o sono. Você veja, né? Ou sono não reparador. Então, tem muita gente que fala assim, eu pergunto, né? Como é que tá teu sono? Tá bom, eu durmo tal hora, eu acordo tal hora. Sim, mas você acorda bem? Né? A pessoa, não, mas eu acordo cansada. Então, ela tem insônia, tá? Tem que tratar. Com sofrimento significativo, prejuízo de funções sociais e ocupacionais. Imagine uma pessoa que não dorme 3 dias, como é que ela vai trabalhar? Ao mau humor, né? Por muito tempo, ela foi entendida como um sintoma e não como uma condição primária. Isso por mim também, tá? Por isso que eu decidi falar sobre insônia, porque eu descobri esses dias, né? Hoje ela já é considerada uma condição primária. A pessoa não precisa ter ansiedade e estresse para ter insônia, que era uma coisa que antigamente eu não falava. O reconhecimento da insônia como uma doença em si implica a necessidade de tratamento. Isso mesmo. Tá? Então, se eu reconheço a insônia como uma doença em si, eu preciso tratar. E tratar não é tratar a ansiedade ou tratar a depressão, mas tratar a insônia propriamente dita. Tá? Claro. Meu Deus, meus cachorros. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela é um sintoma secundário, tá? Mas maioria não é sempre. Beleza? Vamos lá. Etiologia e tipos de insônia. Então, assim, tem 3 subtipos de insônia primária. A idiopática, então não se sabe por quê, né? Tudo que não se sabe por quê, a gente recebe esse nome idiopático, tá? Que geralmente inicia-se na infância, aquela criança que não dorme, né? Gente, mais uma vez eu falo aqui, muito importante para as crianças determinar o horário de dormir e o horário de acordar e cumprir esse horário, inclusive nos finais de semana. Beleza? Vamos lá. Psicofisiológica é a mais frequente. Inicia-se com uma má resposta adaptativa, por exemplo, né? Não associa o quarto a sono. Tem duração mínima de 1 mês, então é uma coisa mais arrastada. Duração mínima, tá, gente? Não é máxima, mínima. E apresenta sintomas associados, como excesso de preocupação ao ato de dormir, dificuldade de iniciar o sono, né? Quando deseja, melhor sono fora de casa, dificuldade de relaxar na cama. Gente, à noite o quarto é feito para 2 coisas, para amar e para dormir. Se você está utilizando seu quarto, sua cama para outras coisas que não seja amar e dormir, talvez não seja mais indicado, tá bom? Vamos lá, um dia eu dormi. Isso mesmo, quando você dorme bem, você acorda bem, né? Paradoxal, doença significativa entre a descrição do sono pelo paciente e os achados da polissonografia. Isso aí é aquilo que eu falei para vocês. Isso a gente vê até na clínica, não precisa ser polissonografia, tá? Você pergunta para o indivíduo, dorme bem? Durmo. Mas e aí? Não, acordo 4 vezes para fazer xixi, de manhã eu tô quebrado, então não dorme bem, tá com insônia. Vocês vejam que a psicofisiológica é mais comum, né? E tá relacionada com outras coisas, tá vendo? Isso mesmo. Vamos lá. Classificação da insônia. Então, veja, eu tô fazendo uma aula médica, né? Então, quem tiver com dúvida, por favor, avise, tá? Isso, só cama, sem bugigangas, isso mesmo. Vamos lá. Classificação da insônia. Quanto à duração, as insônias, elas definem-se como episódicas, que são aquelas que os sintomas duram, e aqui, ó, veja, no mínimo 1 mês e menos de 3 meses. Então, você começou, tá recente, tá? Persistentes ou crônicas, aqueles que os sintomas duram mais de 3 meses, e recorrentes, que é aquela pessoa que não tem insônia sempre, mas tem 2 ou mais episódios por ano, né? Então, veja só, e aí cada uma vai ter um tratamento. Com relação às durações, né? Com relação à duração, ela também pode ser descrita como insônia de adaptação ou aguda, o sono dificulta-se pontualmente, né? Como relação a um acontecimento, um estresse preocupante, e geralmente resolve-se no máximo no período de 1 mês, tá? Então, eu tive um
né? Um aluno meu, que bom, Mary. Então tive algum estresse, alguma coisa que me preocupa e por isso eu não consigo dormir, tá? Isso aí é insônia de adaptação ou aguda, diferente da recorrente. A recorrente geralmente não tem sintomas associados, ela ocorre aí ocasionalmente, né? Agora, a de adaptação não, ela sempre tem uma causa, beleza? Vamos pra frente. Consequências da insônia. Eu já falei algumas para vocês a respeito, né, da parte hormonal, tá? Mas vamos falar aqui da parte mais prática. Vamos lá. A insônia interfere em vários aspectos da vida diária. Realização de tarefa, relações interpessoais, no humor, na vida social e familiar e no lazer. Gente, eu não posso admitir uma pessoa que tem insônia que seja feliz. Não é não, Mary? Mary, pare de se preocupar. Não tem, tá? Se você dorme bem, você acorda bem. Se você dorme mal, você acorda mal. E isso não necessariamente quer dizer que você tem estresse ou depressão ou alguma coisa do gênero. Entenderam? A insônia crônica, ela afeta o funcionamento intelectual, com perda do rendimento cognitivo. E aqui vem a pergunta, tá? Mas, Carol, o Rivotril não deixa a gente burro, não perde a memória e tal? Sim, com uso crônico. Mas a insônia crônica também faz a mesma coisa. Por isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Eu prefiro que tome remédio e consiga dormir do que não durma, né? Vamos lá, ó. A insônia causa maior absenteísmo ao trabalho. O que é isso? Falta o trabalho, gente. Falta. O paciente não vai trabalhar, porque geralmente, dependendo de como é essa insônia, e aqui eu tô falando mais da insônia de distúrbios hormonais, o paciente tem sono e insônia ao mesmo tempo. Ele tem sono o dia inteiro, mas ele acorda à noite, tá? Menor rendimento e diminuição da satisfação com o trabalho. Então, daí você quer... Entende? Olha só, a pessoa tem insônia e isso começa a afetar várias partes da vida dela. O relacionamento que ela tem com os amigos, o relacionamento em casa e o relacionamento no trabalho. É uma coisa séria, né? A insônia crônica é fator de risco para o desenvolvimento e ou recorrências de doenças clínicas, doenças gastrointestinais, distúrbios de dor, diabetes cardiovascular ou psiquiátricas, aumento de 2 a 6 vezes de um novo episódio ou recorrência de depressão. Eu vou parar um pouquinho aqui para vocês verem. Tá vendo como a diabetes a diabetes tem uma relação com a insônia? As doenças cardiovasculares também. Assim, se a gente for ver as terapias holísticas, toda pessoa que tem insônia, geralmente nós procuramos doenças cardiovasculares, tá? Porque a sede da mente é o coração. Então não esqueçam disso. Olha aí, ó, a insônia, vou repetir, distúrbios de doença gastrointestinal, dor. Quem que tá na dor? Alguém conhece aí uma doença que venha com insônia e dor? Gente, fibromialgia, tá? Fibromialgia vem com insônia, dor e depressão. Ela tem um pano de fundo de depressão, ansiedade. Ó, um sono menor do que 4 horas, 4, 5 horas predispõe ao ganho de peso. Isso aqui é estatístico, tá? Esse valor aqui é estatístico. Na verdade, se você não dorme direito, se você não alcança o sono REM por um período bom, você tem tendência de ganho de peso. Beleza? Já tive insônia, pra mim foi a pior fase da vida. Isso mesmo, Pri. Costela trincada. Também, Alex. Vamos lá. Tratamento. O que se pretende com o tratamento, gente? Melhoria na qualidade e ou tempo de sono, tá? Melhoria nos impactos negativos diurnos relacionados com a insônia. Melhoria no sintoma da insônia como tempo para adormecer menor do que 30 minutos, tempo acordado à meia-noite menor do que 30 minutos e ou diminuição significativa de acordares no meio da noite. Então, a gente tenta um tempo total de sono maior do que 6 horas e uma eficácia de sono maior que 85. Deixa isso aqui de lado. Na verdade, o paciente que tem uma insônia muito longa, não precisa ser muito longa não, acima de 15 dias mais ou menos, ele começa a apresentar medo de dormir. Medo de não conseguir dormir, na verdade. Essa é a palavra. Aí o medo de não conseguir dormir faz com que ele tenha mais insônia ainda. Aí você precisa dar uma ajuda, entende? Porque é terrível.
Eu falo assim na terceira pessoa, mas eu imagino, é terrível. Você ter medo de não dormir. E por esse medo de não dormir, acabar não dormindo. Quem teve insônia sabe que é isso, né? Ó, formação de uma associação clara e positiva entre cama e o ato de dormir. É aquilo que eu falei, a pessoa tá com medo de sono. Tá com medo de não pegar no sono. Melhoria significativa na perturbação emocional relacionada ao sono. Claro, isso aí vai dar ansiedade. Se eu tenho medo de ir dormir, por não conseguir dormir, qual que é o nome disso, gente? Ansiedade. Ansiedade ocasionada à noite. Daí não vai dormir mesmo. Beleza? Tudo bem até aqui? Isso, Mary, sabe? Olha, meu amor, a única coisa que eu te digo, não faça muito plantão. Vamos lá. Eu vou falar aqui de medicamentos, eu já vou entrar nos suplementos, tá? Então, veja, o tratamento, ele varia muito. Ele varia muito. Mas, de certa forma, se você procurar a medicina tradicional, o tratamento para isso vai ser benzodiazepínicos. Quem são os benzodiazepínicos? Tudo que termina com pan. Diazepam, clonazepam, que é o Rivotril, né? Alprazolam, bromazepam, né? Ao final, tá? O que eles fazem? Eles são antagonistas dos receptores GABA. O que é GABA, né? É um hormônio relacionado ao relaxamento, tá? Então, eles deixam o GABA circulando mais livremente. Qual que é o problema deles? Eles causam vício ao longo do tempo. Então, se você usa aí Rivotril, meio comprimido todos os dias, daqui a pouco você não vai resolver mais, você vai usar um. Daqui a pouco um não resolve mais, você vai usar 2. E assim vai. Complicado isso, né, gente? Indutores do sono. Quem são os indutores? É o do Zolpidem da vida. Melatonina entra aqui. Tá? Eles só induzem o sono, mas eles não mantêm. Antidepressivos. Geralmente antidepressivos, gente, são os antidepressivos que mais causam sono. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Os antidepressivos que mais causam sono são aqueles que mais causam aumento de peso. Entra aqui os tricíclicos, amitriptilina, clomipramina, vai entrar paroxetina. Se você for ver, são aqueles que mais fazem ganho de peso, tá? Estilo de vida. Se eu tenho uma vida muito corrida, estou trabalhando à noite, já faz mais de meses já, estou estressado, não vou conseguir dormir. E controle de estímulos, aqui eu vou dizer que o maior controle de estímulos que vocês precisam ter é em relação ao celular. Beleza? Por isso que se fala tanto da luz azul, né? Quem tem iPhone tem uma função noite. Mas na verdade não é só isso, é que o aparelho, a entrada nas redes sociais faz com que vocês tenham muito estímulo, né? O que mais importa, gente, é a higiene do sono, tá? Horários regulares de sono, que é aquilo que eu falei. Defina uma hora para acordar diariamente de acordo com as suas obrigações e depois cumpra rigorosamente todos os dias, com uma variação nunca superior a 30 minutos. Tá? Regra da meia hora. Você só pode meia hora a mais ou meia hora a menos, nunca mais do que isso. Ok, voltei. A conexão estava baixa, tá, gente? Por isso que escapou aqui. Vamos lá. Não permaneça deitado mais de 30 minutos na cama se não tiver com sono. Tá? Se você tá com insônia, a pior coisa que tem é ficar tentando dormir. Então, acorde. E aqui eu vou falar uma coisa, exercício físico ajuda, só que ele tem que ser antes de você dormir, que é uma coisa que ninguém indica, beleza? Não é de manhã não, é antes de dormir para quem tem insônia. Geralmente no período da noite, algumas horas antes de ir para a cama. Só vá para a cama quando estiver no sono. E aqui eu falo, ó, sono só serve para 2 coisas. Dormir é uma delas, a outra é amar, tá? Evitar computador, tablets, perturbadores antes de dormir, banho morno 2 horas antes de deitar, evitar cochilos diurnos, né? Não tente compensar noite mal dormida com sono no outro dia, que isso só piora. Se você não dormiu esta noite, deixa ficar com sono até a noite seguinte. Tentar não dormir de dia. Cafeína e tabaco não vou nem falar, né? O jantar deve ser leve, de fácil digestão, porque a atividade gastrointestinal está diminuída. Bebidas alcoólicas, tá? Embora elas pareçam induzir ao sono, eles comprometem muito a qualidade dele, porque não alcança o sono REM. Beleza? E, claro, ambiente adequado, né? Luz tênue, temperatura amena, mínima ruído, ventilação adequada. E terminamos. Vou voltar aqui para mim. Entendeu, gente?
Eu tentei fazer aqui o mais compacto possível, tá? Vamos falar um pouquinho dos tratamentos naturais agora a respeito do sono. Que tratamentos naturais existem? Tratamentos naturais do sono, assim, o máximo deles é melatonina, tá? Que é um indutor de sono. Você pode utilizar outros complexos, como o de maracujá, que é passiflora e tudo mais, e isso vai resolver muito bem para um tipo de paciente em específico. Para o paciente que nunca utilizou um tarja preta. Quando você utiliza um Rivotril da vida, um Alprazolam, Zolpidem, é muito difícil retirar essa medicação. Eu estou avisando isso agora e aqui, porque tem muita gente que me procura tomando esses medicamentos e eu não consigo retirar. Por quê? Né? Por que eu não consigo retirar? Porque essa pessoa não está acostumada a dormir. Então eu tenho que ensinar ela a dormir. E na hora que eu dou melatonina, ela reclama, porque ela fica muito cansada, que é o normal do sono. Então ela está acostumada a ser desligada. E esse desligamento que Rivotril e Zolpidem da vida fazem é que é o problema. Tá? Você quer dormir logo, você tem medo de ir para a cama, você quer dormir rápido, isso daí causa muitos problemas. Então, é possível? É. Só que você tem que estar na mente que você vai sentir muito cansaço ao longo desse tratamento. A maioria das pessoas não querem deixar o Rivotril, porque ele não é ruim, ele é maravilhoso. Rivotril, gente, é maravilhoso, por isso causa vício. Droga não é ruim, é muito bom. E sendo muito bom, você quer utilizar sempre. Você necessita psicologicamente. Tem gente que me fala isso. Não, mas é que sem o Rivotril, sem o diazepam, eu fico muito mal. Eu preciso dele. Isso aí é vício, tá? Isso é vício, não tem outro nome. Então, tratamentos naturais são feitos com passiflora, melatonina, mulungu, que é um relaxante muscular. Higiene do sono entra em todos os tratamentos, tá? O que mais que nós temos de medicamento natural? Vamos às doses, né? Melatonina, gente, tem médico que utiliza até 20 miligramas. Mas para quem precisa de uma indução leve de sono, eu utilizo de 3 a 5 no máximo, 7 no máximo. Uma coisa que eu coloco dentro da prescrição dos medicamentos naturais para quem não consegue dormir com melatonina é um relaxante muscular que não é um relaxante muscular natural, tá? É um relaxante muscular que vem da alopatia, que é o ciclobenzaprina. Ele é o quê? Ele é um musculare. E o que é o musculare? Óleos essenciais também, Rosane, claro. O que é o musculare? Já vamos falar dos óleos essenciais. O musculare, ele é um relaxante muscular, tá? De ação central. A molécula dele é muito parecida, mas não igual à da amitriptilina, né? Então, ele faz uma indução e manutenção do sono bem potente. Se você não é viciado em benzodiazepínicos. Agora, se você é viciado em benzodiazepínicos, daí a gente tem que fazer uma redução gradual, tá? E ensinar você que o sono, ele vem acompanhado de um certo cansaço, né? Como é que se reduz benzodiazepínico? Complicado isso. Se você toma Rivotril, eu peço para comprar o Rivotril em gotas e vou reduzindo o número de gotas. Se você tem alguma alteração hormonal, primeiro eu trato a alteração hormonal e depois eu vou tratar a insônia, porque às vezes a insônia fica mais leve com ele. Mas isso depende muito. Você veja que todo o tratamento que eu estou falando aqui, eu estou falando para quem não está viciado ainda em medicamento, né? Porque vício daí é um outro tratamento. Não é nem tratamento para insônia, é tratamento para o vício. Os óleos essenciais, a dona Rosane já... Os óleos essenciais, o que você pode fazer, né? Lavanda é o mais conhecido deles, tá? Eu gosto muito de eucalipto, né? Tem uma sinergia da Terra que eu gosto muito, que é o Breathe. E esses óleos, o que eles fazem? Eles vão direto para o nosso sistema límbico, né? Quando você sente o aroma de um óleo essencial, ele vai direto ao sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro que processa as emoções. Então, capim-limão, isso processa as emoções. Processou, deu uma emoção boa, deu aconchego, a pessoa vai dormir, tá? Mas isso está relacionado ao sistema límbico, beleza? Não adianta querer dormir se você está muito estressado. Então, se você tem um estilo de vida bem exagerado,
né? Que é o que acontece na maioria das vezes. Você tem que aprender a chegar em casa e desligar-se de tudo, né? Já atendi pessoas que dormem com o celular debaixo do travesseiro. Isso é quase um vício do celular. Ah, porque se alguém precisar de mim, gente, aprendam a desligar o celular à noite, né? Dr. Lair fala disso muitas vezes. Você é o dono do seu celular. Você decide quando receber as ligações e quando não. Uma vez, quando eu estava fazendo o curso de Direito, sim, tá, eu fiz, né? Eu não sou, não sou advogado, não tenho OAB, mas, enfim. Tinha uma professora que falava isso para mim. Não tem nada que uma pessoa queira te falar via telefone que ela não consiga falar no dia seguinte. Eu achava isso o cúmulo na época, né? Mas é verdade, tá? Não tem nada. Então, desligue esse bendito seu celular. Trava um horário. Olha, eu vou atender meus clientes até as 8 horas da noite. Depois disso, fim, tá? Desligue esse telefone. E não coloque perto de você, né? Uma das coisas que eu mais encontro no exame de biorressonância é intoxicação por radiação eletromagnética. Isso vem da onde? Vem dos celulares. Tá bom? Então, acordem para a vida. Bom, vamos voltar lá. Melatonina 3, eu utilizo de 3 a 5 miligramas em composição sublingual. Então, coloca debaixo da língua 1 hora antes de dormir, tá? E espera o sono vir. Tem gente que não se adapta à melatonina, viu? Eu sou uma delas. Para melatonina fazer efeito, você tem que ter uma quantidade de cortisol bom. Se você não tiver cortisol bom, melatonina não faz efeito e vai fazer efeito colateral ainda. Então, cuidado, tá? Passiflora, que seria a flor do maracujá. O que tem que fazer? Geralmente eu peço um extrato fluido, né? Que são 30 gotinhas que você toma. 30 gotinhas em meio copo d'água aí 3 vezes ao dia. Novamente, ajuda muito para dar mais calma durante o dia, mas não vai ajudar se você estiver viciado em tarja preta, tá? Tarja preta é outra história. Você tem que tratar como vício, beleza? E qual que eu uso mais? Mulungu. Mulungu eu uso muito em chá ou em cápsula ou enfim, tem tantas formas de usar. Mulungu é um relaxante muscular totalmente natural, tá? Ajuda bastante, gosto muito dele, mas, novamente, não vai te ajudar se você está viciado em tarja preta, beleza? Então, esses acho que são os 3 que eu mais utilizo para insônia, né? E, claro, fazer toda a higiene do sono, tá? Para tentar regularizar. Claro, entre os horários de medicina chinesa para alimentação. Não sei se vocês lembram, lá da live passada, que horário que tem que ser o jantar, amores? Das 5 da tarde às 7 da noite. Se eu vou jantar muito tarde, muito possivelmente eu posso ter azia durante a noite, que também vai prejudicar o meu sono, né? Mas eu não posso comer nada depois? Pode e deve, mas coisas leves, beleza? Bom, gente, e quem tem hipersonia? Quem tem hipersonia precisa fazer alguns exames. Hipersonia é excesso de sono. Né? Tá dormindo demais, geralmente você pode ter ou um problema cardíaco ou algum problema, geralmente doenças de tireoide também fazem isso, dormem demais, se for um hipotireoidismo não autoimune, né? Mas geralmente está relacionado entre esses dois, doenças cardíacas ou doença tireoidiana, tá? Para hipersonia. E se eu tiver narcolepsia, posso ser enterrado vivo? Gente, antigamente isso acontecia muito. Hoje, a gente sabe que uma pessoa que tem narcolepsia, ela nunca tem um primeiro episódio, tá? Se ela teve narcolepsia, ela tem alguns episódios pregressos. Então, ela já tem um histórico, a família já sabe que ela tem, né? Isso hoje é mais raro, porque embora o batimento cardíaco caia muito, a frequência respiratória caia muito, parte do médico que vai fazer o diagnóstico de óbito que escute, né? Durante 1 minuto, 2 minutos, sim, o coração tá batendo ou não. Beleza? Pode, sim, Rosimeire, eu faço consulta online, sim. Retornando aqui, outra coisa que me acontece, né, que me pergunto muito, é terror noturno e paralisia do sono. Como é que eu vou falar sobre isso? Tá. Então, vocês viram que na medicina tradicional, o tratamento da paralisia do sono é você aprofundar o sono REM, você dá remédio para dormir, enfim. Eu vou falar um pouco de espiritualidade.
Então, aqui, respeitando, né, a crença de todo mundo, tá? Eu vou explicar um pouquinho. É uma crença também, eu não tenho como provar. A nossa alma, ela fica desprendida do nosso corpo durante a noite. Quem já teve desdobramento, esse é o nome, imagina. Quem já teve desdobramento, esse é o nome que se dá dentro da doutrina espírita, sabe o que é você levantar e se ver dormindo. Isso não é sonho, né? Você está se vendo dormindo e você sabe a hora que você entra. Então, é uma coisa estranha. E dentro da medicina tradicional, mesmo esse desdobramento, ele é considerado como se fosse uma paralisia do sono, como se fosse um sintoma de paralisia do sono. Quando você dá medicamento para o paciente dormir, dentro da crença você prende o espírito dentro do corpo. Por isso que ele não tem mais esses sintomas. Tá? Então, nesse caso, se você tem esses sintomas, se você tem paralisia do sono, o que você tem dentro da doutrina kardecista é um desdobramento. E aí, isso você precisa, né? Tem centros aí especializados para o tratamento. Tá bom? Com todo respeito à crença de todo mundo, tá? Mas já tive pacientes assim, já pedi para irem ao centro, melhoraram bastante. Então, enfim, fica aí a questão a ser resolvida. Beleza, gente? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É chata, sim, a live comigo é bem chatinha, porque é live aula, né? Não tem tanta conversa assim. Mas assistam de novo se tiverem à vontade, tá? Principalmente ali a parte da higiene do sono que ninguém faz hoje em dia. Né? As pessoas têm essa história de ficar produzindo 24 horas e isso não precisa, tá? O que você vende quando você trabalha é a sua vida, é o seu tempo. Você não vende produção, você vende o tempo que você está lá disponível. Não esqueçam disso. Certo, meu amor? Rosane, obrigada. Pri, Tati, amo vocês. Amo demais. Alê, tudo de bom. E ó, gente, eu vou estar aqui na semana que vem, às 11 horas, fazendo essa live de novo, né, com os meus convidados queridos. E aguardo vocês, tá? Aí no meio eu tô pretendendo fazer mais algumas lives, mas, gente, tudo que eu fizer é tudo live aula, tá certo? Obrigada, Rose, obrigada, Lê. Amo vocês, espero então vocês semana que vem, tá bom? Dúvidas, deixem nos comentários, eu sempre respondo. Posso demorar, mas eu sempre respondo. Ou no direct, que eu também, agora aprendi que tem 3 directs, então tô respondendo, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Opa, como é que se faz para desligar de novo? Oh, Jesus. Verônica, um beijo, minha linda. Não sei desligar, meu Deus.